Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. No programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Aletheia Zago. Ela é médica hematologista e vai falar conosco sobre os problemas da trombofilia e como evitar uma trombose. Muito obrigada, Aletheia. Então, em primeira mão, o que é uma trombose? Obrigada eu, Silvana, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto, né? A trombose é o coágulo, né? É fazer um coágulo num vaso sanguíneo, né? Que pode ser tanto numa veia como numa artéria. Então, existem coisas que predispõem a isso acontecer, né? Diversos fatores. E tem que haver uma confluência, assim, de um fator de risco com algum problema no vaso sanguíneo, né? E mais uma estase sanguínea, que é quando o sangue fica ali parado por algum motivo, né? Essa confluência dessas três coisas é que vai levar à trombose. Tá, e a trombose, ela gera o quê? Bom, ela gera insuficiência venosa no local acometido. Se é uma trombose, por exemplo, venosa num membro inferior, na perna, né? O fluxo de sangue retorna com mais dificuldade, né? Tem uma dificuldade de retorno venoso ali. E aí, consequentemente, gera um aumento, né, na perna, um inchaço, né, e calor naquele local. Se a trombose acontece numa artéria no pulmão, por exemplo, né, embolia pulmonar, a área acometida, né, o pulmão sofre um infarto pulmonar, porque ele não vai ter irrigação para aquele local, né, do pulmão. Daí aquele tecido, ele sofre um infarto, né, ele sofre ele fica sem irrigação sanguínea. É muito semelhante ao que acontece no coração, né, quando a gente fala de trombose coronariana gerando infarto do miocárdio, né, é bem parecido. Só que aí, nesse caso, é no pulmão. E o que pode ser feito para evitar essas tromboses? Bom, a gente tem que reconhecer que existem fatores de risco, né? E até a trombose ficou bem popular na pandemia em razão do Covid, porque o Covid, ele aumenta o risco de trombose. Ele faz um estado pró-trombótico, que a gente chama, pela própria infecção viral, né? E pela cascata inflamatória que gera, né, e aumenta o risco de trombose. Então, ali, com a pandemia, isso começou a se estudar também na situação de Covid, os pacientes que tinham mais risco de fazer trombose, né, por ter Covid. Geralmente, a embolia pulmonar, que é o evento mais temido, que pode ser fatal, ele advém de uma trombose em membro inferior, tá? A maioria dos pacientes é assim. Então, o que é recomendado para situações de risco ou pessoas que têm fatores de risco? Utilizar a meia elástica, é uma medida simples e que funciona muito bem. Por exemplo, se a pessoa trabalha numa coisa que ela fica muito tempo de pé, muitas horas de pé durante o dia, pode utilizar a meia elástica, né? Até o joelho, não precisa ser de meia calça, aquela que vai até aqui em cima. Se a pessoa vai fazer uma viagem longa de avião, tá? Por exemplo, mais de 6 horas, a gente sabe que estatisticamente aumenta o risco de trombose por causa da diferença de altitude, da questão do voo em si mesmo. Então, usa uma meia elástica, caminha um pouco durante o voo, né? Tá, mas isso, por exemplo, 6 horas dentro de um voo. E a pessoa que, por exemplo, pega um carro e sai viajar e vai, anda 10 horas sem parar, não pode acontecer a mesma coisa também? Sim, também é importante, mas o voo tem a diferença que a questão da altitude aumenta o risco. Aumenta. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não, então são 10 horas. Se eu tô de carro, não tem o mesmo risco se for numa questão de um voo. Isso, porque o carro tem a questão da altitude. Tá. Mas no caso, se recomenda que pare, que faça algum momento, né? Isso, e use meia elástica. Quando viajo longa assim. Eu até recentemente, antes da pandemia, fiz uma viagem de 15 horas de avião. A gente usa meia elástica e caminha. É aquelas Sigvarius, aquelas de alta compressão? Essas aí, Tem várias marcas. Essa Sigvarius é muito boa. Mas tem outras marcas também. Se encontra nessas casas que vendem produtos de fisioterapia. Até nas próprias farmácias tem, a Panvel tem.
Então, a pessoa que já sabe que tem um problema circulatório, é importante já fazer essa prevenção, né? A pessoa que já tem varizes, ou a pessoa que tem um histórico na família de problema de trombose, né? Pessoa que está um pouco acima do peso, sedentária, né? Então, tem alguns fatores que aumentam o risco. Então, é importante lembrar, fatores. Pessoas que estão em tratamento para doença oncológica, tem um monte de coisa assim, né? Esses são os fatores de risco também que devem ser observados, então. Pessoas que têm imobilidade de algum membro, né? Por fratura ou... Uma pessoa que se acidenta e fica muito tempo acamado também pode ter isso também, né? Aumenta o risco, a imobilização aumenta o risco. Inclusive, em algumas cirurgias, os cirurgiões pedem que faça algum movimento na cama ou que vá até o banheiro para que não fique lá 2, 3 dias na mesma posição, né? Isso, e tem muitas cirurgias que o cirurgião já recomenda o uso da meia elástica, já entrar na sala cirúrgica com a meia elástica e permanecer com ela, né? No pós-operatório imediato, além da caminhada, como tu falou. E também são utilizadas profilaxias medicamentosas, né? Com muita frequência em determinadas cirurgias. Então, a pessoa que tem problema já circulatório, tem problema de varizes, está acima do peso, ela já precisa ter esse cuidado redobrado quando for fazer alguma cirurgia ou quando for fazer alguma viagem, algum momento de muito tempo com a mesma posição. Sim, tem que ter. São essas pessoas que são fatores de risco. E existe algum exame para fazer esse diagnóstico? Existe, para trombofilia especificamente, não é só ela que é fator de risco para trombose, né? As trombofilias são as doenças amigas do trombo. São doenças, a maioria delas até com fundo genético, que as pessoas têm e que aumentam o risco de trombose, mas elas sozinhas geralmente não têm um poder tão grande. Elas, quando se associam a outros fatores, é que elas causam. Por exemplo, a pessoa tem na sua família membros que têm a mutação do fator 5 de Leiden, né, presente, que é uma trombofilia. Essa mutação, ela é rara, né, e o potencial dela causar trombose é baixo. Mas se pega uma pessoa da família que tem a mutação e fica imobilizada por uma cirurgia ortopédica, por exemplo, bom, aí o risco triplica. Ou uma pessoa que tem a mutação e é obesa, sedentária, tabagista, né, e aí vai se multiplicando os fatores de risco. Só ter a mutação não significa que a pessoa vai desenvolver trombose na vida, né? Essas trombofilias a gente investiga quando tem um quadro trombótico ou quando tem história na família de vários membros com esses problemas, né? Senão não é recomendado assim, investigar em larga escala, são exames caros e pouco acessíveis. Mas, independente de ter, a gente tem que se atentar para os fatores de risco. Né? E isso hoje em dia já tem uma conscientização maior por parte das outras especialidades médicas, né? Cirurgiões, até, né, todas as especialidades de cuidar para que o seu paciente não faça trombose, né, relacionada à imobilidade temporária do procedimento cirúrgico. E sobre a questão da idade, existe alguma idade, por exemplo, o idoso ele tem mais predisposição ou em qualquer idade pode ter uma trombose? Os idosos, qualquer idade pode ter, mas os idosos eles têm mais comorbidades, né, e mais fatores predisponentes. Por isso que eles podem ter mais do que pessoas mais jovens, né? Mas as pessoas jovens também podem ter. Podem ter. E a questão do uso da pílula anticoncepcional, ela pode acentuar uma trombose ou não? A pílula, o anticoncepcional combinado, que é o anticoncepcional convencional, que combina estrogênio com progesterona, ele aumenta um pouco o risco de trombose, sim. Mas ele vai aumentar principalmente, agora essa semana saiu um estudo que eu recebi por e-mail, o estudo, falando sobre o aumento do risco de trombose em mulheres que usam anticoncepcional combinado e que são obesas. Então, quer dizer, não é uma coisa sozinha, é o anticoncepcional mais a obesidade. Então, é sempre alguma coisa assim, né? Ele tem várias vantagens, o efeito contraceptivo dele é melhor, ele tem diversas formulações, tem formulações que são distribuídas na rede pública, e ele imita a questão hormonal fisiológica da mulher, fazendo com que a mulher não tenha assim, muitos parefeitos, que seja tudo assim... bem tranquilo.
né? As outras opções que teria para se usar, né, em pessoas que têm risco, aí eu acho que aí só cabe assim para pessoas que realmente têm risco de trombose por algum motivo, ou porque tem trombofilia, ou porque tem história de trombofilia na família, ou porque já tiveram um episódio de trombose. Seria usar o anticoncepcional, a mini pílula, que é só com progesterona, só que a eficácia anticoncepcional é menor, né, e não é tão fisiológico, não imita tanto o fisiológico, né? Ele é usado contínuo, tem escapes, enfim. E os DIUs, né, tanto o de cobre quanto os revestidos, também podem ser usados pelas pessoas que têm risco mesmo. E, doutora, em linhas gerais, assim, qual é a recomendação, né, para as pessoas, então, além de fazer os cuidados, né, tentar diminuir a obesidade, fazer algum controle de exames, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar e prevenir uma trombose? Estilo de vida, né? Nossas mudanças de hábitos que a gente tanto precisa, né? Exercício físico, boa alimentação, boa qualidade de sono, né? E, claro, respeitar essas condições, assim, né? De maior risco, tá atento para isso, né? A meia elástica, eu acho que é uma coisa muito boa, assim, né? É uma coisa que não é cara, é uma coisa que tu vai comprar uma vez, tu vai usar aquilo várias vezes, né? E é uma medida bem importante. Mas a meia elástica a pessoa vai ter que usar sempre? Todos os dias? Ou só quando ela vai ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada? Pode ser só mais nas situações em que vai permanecer em mais tempo parada, porque aí é a questão da estase que a gente está prevenindo, né? Ela porque, por exemplo, se a pessoa é retorno, vendedora e trabalha de pé, ela vai ter que usar todos os dias. O ideal seria. Se a pessoa é um taxista que está o dia inteiro, é Uber, está todo dia sentado na mesma posição no carro, fica 12 horas dentro de um carro, vai usar meia também. O ideal seria. A meia vai ser uma medida importante de proteção. A meia eu uso quando posso, sempre, né? Uso e viagem, então eu uso sempre. Eu acho que ajuda. Mas isso seria para os membros inferiores. Isso. E no caso, para as artérias, existe alguma coisa? O que mais se teme em termos de trombose mesmo, né? São os eventos fatais. Os eventos que podem ser graves e levar, inclusive, à morte. E aí, quando a gente fala em embolia pulmonar, tem mais ou menos uma estatística de que 90% a 95% das pessoas que têm uma embolia pulmonar, elas têm uma fonte embólica em membro inferior. Começa lá embaixo. Começa ali. E aí o êmbolo solta e vai até o pulmão. Então tá bem, doutora. Eu acho que falamos bastante, né, sobre a trombose, os cuidados. Muito obrigada. Eu acho que são dicas valiosas e simples de se fazer, né, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.